galera! Bem-vindo a mais um Momento Nutri Saúde com Thiago Caldeira. Hoje eu estou aqui, galera, mais uma vez, todas as terças-feiras com vocês, às 21h15, nesse programa incrível Após o Nível A. Galera, eu queria agradecer a todos pela participação do programa que teve anteriormente. Todos mandaram várias dúvidas, foi muito bom, eu recebi vários elogios. A princípio, já quero pedir aquele favorzaço para vocês, tá? Que vocês vão lá no Instagram da TV São Caetano, então tv.sãocaetano, Instagram. E para o YouTube, no YouTube tem lá a TV São Caetano. E é lógico, para vocês também clicar lá no meu @caldeira_Thiago. E para quem tem o aplicativo, para vocês puderem baixar aí, eu agradeço. Sou TV, clica aí e já baixa o aplicativo. Galera, o convidado de hoje é um cara que mora no meu coração, é um exemplo de vida, é uma pessoa no qual eu admiro e eu tenho o prazer de estar próximo dele. É um exemplo de garra, disciplina, dedicação e muito Deus no coração. O convidado de hoje é meu amigo Gildo Afonso. Gildão, obrigado por aceitar o convite aqui no Momento Nutri Saúde Thiago Caldeira. Bem-vindo, Gildo. Queria agradecer, Caldeira, o convite e um convite seu que me acompanhou nessa jornada, nessa trajetória de superação. Eu não podia recusar esse convite, então eu que agradeço o convite para estar aqui e compartilhar um pouco de superação, de energia, de motivação, inspiração e nutrição com você aqui. É isso aí, galera. E para quem não conhece o Gildo, deixa eu apresentar ele. Gildo Afonso, se vocês clicarem lá no Netflix, vocês vão ver um documentário lá, um filme, né, Gildo? É um filme, chama-se 100 Metros. Esse filme é de um portador de esclerose que se desafiou a fazer o Ironman e conseguiu. E hoje nós temos 2 pessoas no mundo que conseguiram completar o Ironman, portadores de esclerose. O primeiro, qual que é o nome dele? É o Ramon. É o Ramon, você vai clicar no Netflix e vocês vão ver ele. E o segundo, estamos aqui com ele, Gildo Afonso. Conta pra gente, Gildo, o que é a esclerose múltipla, cara? O que é esclerose múltipla? É uma doença crônica, degenerativa e autoimune. Agora, Caldeira, eu nem tinha noção do que era esclerose múltipla quando, com 23 anos de idade, perdi parte do movimento do meu corpo e internado, o médico chegou e falou assim: você tem esclerose múltipla, uma doença que não tem cura, que pode te deixar numa cadeira de rodas. Eu estava sem os movimentos do corpo. Foi nesse contexto da minha vida que eu fui descobrir o que era esclerose múltipla. Que loucura, cara. Eu fico imaginando que muitas pessoas convivem com essa doença durante algum tempo na vida e nem sabem, né, Gildo? E me fala um pouco, compartilha, como que você descobriu a esclerose? Caldeira, vou te falar o contexto da minha vida que eu descobri a esclerose. Tinha acabado de conquistar, eu acredito que todos os sonhos da minha vida. Porque o sonho da minha vida era formar na Universidade Federal. Eu sou o filho mais novo de uma mãe que criou os 2 filhos sozinhos. Então, o sonho da vida da minha mãe era criar e que eu e minha irmã formássemos na Universidade Federal. Legal. E aí, com 23 anos de idade, eu formei na Universidade Federal e minha irmã, há poucos anos antes, formou na mesma universidade, lá no norte, em Rondônia. E aí, quando eu formei na Universidade Federal e naquele mesmo período passei no concurso dos meus sonhos, que o meu sonho era passar num concurso público federal. Então, eu falei, cara, tudo que eu tinha me proposto em vida eu tinha alcançado. Aí eu falei, poxa, alcancei tanta coisa bacana. Tipo, eu me sentia no topo do mundo. E aí eu coloquei um sonho na minha vida. Vou conhecer todos os países do mundo com a mochila nas costas. Aí falei, tudo começa com o primeiro passo. Comecei na América Latina. Fui para Peru, Argentina. E aí quando fui para o Uruguai, e numa dessas viagens, cara, imagina, eu queria conhecer o mundo. Queria conhecer o mundo com a mochila nas costas. E de repente eu começo a perder os movimentos. Eu vinha de uma viagem no Peru, fui para Machu Picchu, subindo e escalando montanha. E daqui a pouco eu estou preso numa cadeira de rodas, cara. E aí o médico fala, ó, você tem esclerose múltipla, cara. Tipo, pela primeira vez na vida, eu me senti impotente diante de um sonho. Porque como é que eu vou conhecer todos os países do mundo se eu vou precisar de uma cadeira de rodas? Pô, receber essa notícia com 23 anos de idade, pô, será que alguém vai querer ter um relacionamento comigo? Será que alguém vai... Será que eu vou depender dessa cadeira de rodas para o resto da vida? Será que eu vou precisar de uma bengala?
cara, todo o meu futuro, não só aquele meu sonho, mas todos os meus sonhos e tudo que eu tinha alcançado foram postos assim como se fugissem das minhas mãos. Caramba, que legal, cara. E me fala uma coisa, Gildo, como que foi que a sua família recebeu esse comunicado? Porque lá em sala eu atendo muitos pacientes oncológicos, soropositivos, né? E eu costumo falar que, às vezes, os familiares, entre aspas, morrem antes do que o próprio paciente, quando eles recebem a notícia. Como que sua família recebeu? Receber um diagnóstico, Caldeira, não afeta só o paciente, afeta toda a família. Por que que afeta toda a família? Cara, é sua esposa, é sua mãe, é seu filho. E eu posso te falar com toda certeza, a minha mãe, a minha irmã, que eram as pessoas que moravam comigo, eu via o desespero no olhar delas. E aquela sensação de impotência, de eu estou ao seu lado, mas eu não sei o que fazer. O que eu posso fazer agora? Então, o diagnóstico nunca afeta só o indivíduo, afeta todo o núcleo familiar. Sim. E eu vi elas sofrerem. E eu acho que isso que era o que mais doía em mim. Legal, cara. Putz, que exemplo. Agora eu quero saber já a parte principal, cara. Vem cá. E de onde que saiu essa ideia de você um dia querer participar do Ironman? O Ironman acho que foi a etapa final disso tudo, né? Mas onde surgiu a ideia de poder colocar o esporte para poder curar ou melhorar a sua esclerose? Como é que isso... Eu falo que foi construído. Não foi do dia para a noite. Poxa, eu estava numa cadeira de rodas. Eu precisei me esforçar alguns meses para conseguir dar o primeiro passo, para conseguir dar aquela caminhada daqui para ali 5 metros. Então, nem tinha noção que eu ia um dia chegar no Ironman. Aquilo era muito distante. Eu uso até esse termo, era impossível. Era impossível. Era tipo loucura. Hoje eu estava conversando com o médico que me acompanhou, ele mesmo falou que foi uma conquista diária. Era muito difícil. Você me acompanhou na reta final ali, que a gente fez todo um plano. Poxa, eu voltei, eu regredi muito, eu tive mais um surto da doença, de recalcular a rota. E eu pergunto para você hoje, não sei se eu cheguei a perguntar, não lembro, na época. Tipo assim, é porque eu gostava muito das minhas convicções, mas você acreditava que era possível? 8 meses antes do Ironman, eu voltei a precisar de uma cadeira de rodas, eu voltei à fisioterapia. Eu cheguei a duvidar. E você? Quando eu conheci o Gildo, na Por Amor, igreja do Vitor Azevedo, um beijo para você, Vitão. E quando eu vi a sua história, cara, eu falei, não, eu tenho que seguir esse cara. E a Aline estava do meu lado, eu falei, amor, já entra no meu celular e segue ele. Eu segui. E eu torcia todos os dias, cara, para você. E nem sabia quem que era, mas todos os dias, vença só por hoje. Vença só por hoje. Eu também estou usando... Hoje é um péssimo dia para desistir. E aí eu, tal do dia lá, entrava empolgado, né? E eu sou um cara muito... Eu nunca falei não, cara. Eu sou o cara que, se qualquer pessoa fez uma proposta de trabalho, eu vou. E eu sei que tudo está na mente, cara. O que muda as pessoas é tudo a mente. Eu vi você um cara muito convicto do que você queria. Eu vi que você era um cara muito decidido. Tinha por trás a esclerose, mas a sua mente é muito forte, né? E quando aconteceu de um mês antes de você competir o Ironman, você acabou tendo outra crise. E aí você foi para o hospital e foi quando a gente teve o primeiro contato que eu mandei para você. Mas só que eu ainda não conhecia o Gildo, pessoalmente. E aí, quando foi em novembro, o Gildo me procurou, falando, Tiagão, e aí, tá de pé aquela proposta de ainda ver essa loucura comigo? Eu falei, tô. Aquele dia eu tinha certeza que você ia completar o Ironman, cara. Porque eu vi que o seu mental era muito forte. Você era muito decidido. Eu vou fazer, eu vou completar. Aquele dia eu tinha certeza que você ia conseguir. Que eu vou. E voltando a esse assunto, porque muitas pessoas que me procuram hoje, pessoas com algum diagnóstico, seja esclerose múltipla, às vezes está no sobrepeso, às vezes está muito paciente seu, às vezes a gente vem trocar uma ideia, conversar. E o que eu falo? É uma conquista diária. Eu treinei 4 anos para o Ironman. E é uma vitória diária. Eu não saí de uma cadeira de rodas, no outro dia cheguei lá na prova para competir. Para quem não sabe, o Ironman, você tem que nadar 3,8 quilômetros, pedalar depois 180 e correr uma maratona de 42 quilômetros. Haja perna. São 226 quilômetros. Cara, eu estava na cadeira de rodas. Sim. Então, não é do dia para a noite que eu vou chegar, acordar e fazer isso. Eu tenho 17 horas para completar. Sim. E
eu falo para você, Caldeira, hoje, tudo começou com a tentativa de dar os primeiros passos. Sim. Depois fazer os 100 metros, os 200 metros. E não foi correndo, não foi nem andando, foi arrastando uma perna. E para você que está num processo hoje, que está escutando a gente, de poxa, hoje eu vou começar a emagrecer, eu vou começar a academia, eu vou correr uma corrida, eu falo com toda certeza. O dia que eu completei o Ironman, eu digo que eu cheguei no topo do esporte, assim. Gravei para emissoras de TV, saíram reportagens do meu nome, o pessoal documentou lá. Mas para mim, como Gildo, a primeira vez que eu caminhei 2 quilômetros, lá onde eu morava, em Rondônia, tinha uma pista de corrida. Do início ao fim, eram 2 quilômetros. Eu não corri, eu arrastei uma perna. Por 2 quilômetros. Para mim, foi mais emocionante este dia, Caraca, que legal, cara. do que completar um Ironman. Que doideira. Então, às vezes, você que está escutando, você está focado no objetivo final. Mas, às vezes, a tua vitória hoje, os teus primeiros quilos, o que você vai perder, a tua primeira corrida que você vai correr, a primeira volta de ciclismo que você vai dar, talvez isso vai te deixar muito mais feliz, você vai lembrar isso pelo resto da vida, do que talvez conquistar um Ironman. Sim. Então, você falou assim, quando a chave virou, respondendo a sua pergunta, foi uma conquista, foi os 2 quilômetros, foi uma corrida que eu corri, foi minha primeira corrida. Depois da primeira corrida, foi a primeira vez que eu subi no pódio, que eu olhei aquilo. Aí veio o sonho da maratona. Então, depois que eu era maratonista, eu falei, poxa, agora eu vou para o triatlo, vou começar a pedalar, começar a nadar. E aí que vem, poxa, agora eu vou fazer o Ironman. Então, o sucesso, grava isso, você que está escutando, é uma coisa que eu já conversei com o Caldeira, ele é semi-conquistado todos os dias. Não adianta eu, lá na frente eu quero conquistar tal coisa, todos os dias. Eu sigo uma dieta ali do Caldeira, cara, é todo dia. É refeição por refeição. Não adianta acreditar em fórmulas mágicas, né? É o primeiro passo, né? Cara, é muito incrível, porque você é portador de esclerose, mas a galera que está recebendo isso em casa, cada um tem um problema, sabe? Às vezes o seu problema não é pior que o outro, é o problema, né? E muitos ficam em casa desanimados, sem ver uma direção, sem ver um caminho. Inclusive, nós temos um paciente, né? Que é o Júlio Perna. Julião, um abraço, que é seu fã, cara. E esse cara, ele fala todos os dias para mim, o Gildo mudou minha vida. Aí, por quê? Porque ele também é portador de esclerose, e ele falou que no momento ele estava totalmente perdido, e foi um momento que ele estava entrando numa depressão, e aí um dia ele clicou no YouTube lá, quem que estava lá? O Gildo. E aí ele clicou em você. E aí, quando foi tentar um contato com você, você não só respondeu ele, como fez uma chamada de praticamente 30 minutos com ele, né? O Júlio é um grande amigo, e aqui falando do Júlio, eu estou falando da minha vida. E aí, quando eu falo do Ironman, Caldeira, e eu lembro do Júlio, vale a pena falar isso. Não foi uma conquista minha. Foi uma conquista das pessoas que têm esclerose, das pessoas que passam por algum problema, de falar assim, poxa, é possível, sim. É você fazer uma nova trajetória. É possível você ter chegado numa cadeira de rodas e de certa forma, traz uma esperança. Porque assim, quando eu fui diagnosticado, a história do Ramon, que tem um filme, e outras biografias inspiradoras, elas me motivaram. Quando eu realizei, cara, se não fosse pelo Júlio, se não fosse por uma paciente que ela sempre me incentiva, que ela mandava assim, poxa, corra pelo nosso time. Não foi uma conquista minha, foi um time. Sim. E eu sou muito... Eu tenho que falar isso. Poxa, eu cheguei no Ironman, mas eu não cheguei sozinho. Eu tive um time que me acompanhou. Eu tive você de nutricionista, eu tive um médico, eu tive uma educadora física. E eu sei que esse time, ele teve que... Todas as engrenagens ali para aquela roda girar. Então, não foi uma conquista individual. Sempre é sobre o time. Falando do Júlio, quando você está com alguém, o Júlio ele tinha dificuldade de não conseguir caminhar 100, 200 metros, igual eu no início. E um dia eu fui correr num parque com ele. A gente fez 2 quilômetros. E aí ele, com o rosto lagrimando, me agradeceu, me abraçou. E aí ele falou, cara, o que aconteceu? Eu falei, cara, às vezes é a nossa energia aqui. A gente está aqui hoje, no mesmo objetivo. A força do time. Igual você falou, poxa, Gildo, eu acreditei em você.
E por eu ter um time, você como nutricionista, o meu médico, a minha educadora, que acreditava em mim, isso Sim. me levou a chegar a um Ironman. Passo na frente. Show. Galera, você viu que o homem tem história, né? É história que não acaba mais, tanto que eu falei pro Gildo que eu vou trazer ele a semana que vem, que eu quero 2 programas com ele, porque eu quero saber da sua história agora após a Ironman, cara. Você aceita a semana que vem estar aqui de novo? Ah, com certeza. Caldeira, você me fez o convite, eu falo, sempre é uma honra estar aqui do seu lado. Então, com certeza, aceito o convite, próxima semana estamos aí. Show, então tá combinado, gente. Galera, esse foi mais um Momento Nutri Saúde com o Thiago Caldeira, e a semana que vem a fera vai estar aí de novo, viu? Valeu, Judão. Valeu, Caldeira. Obrigado. Nós vamos falar especificamente de um projeto que acabou de ser lançado, chamado Vox Member. O que é esse projeto? Você vai entrar no LinkedIn, na página da Vox2U, Vox2U, rede de escolas de oratória. E aqui vai ter um link que você, logo abaixo, vai ter um link que você vai preencher e vai encaminhar para se tornar um representante Vox2U, um Vox Member. Fala, galera! Bem-vindo a mais um Momento Nutri Saúde. Eu sou Thiago Caldeira, estou todas as terças-feiras, 21h15, com vocês, dividindo tudo sobre dieta, treino, alimentação. Enfim, vocês estão curtindo muito esse conteúdo, né? Galera, semana passada nós trouxemos um convidado incrível, que é um exemplo de dedicação, disciplina, que é o Gildo, portador de esclerose, que completou o Ironman. E hoje nós trouxemos ele de novo aqui para dividir toda essa linda trajetória dele. Antes de passar para o nosso convidado, eu quero pedir alguns favores para vocês, tá? Primeiro, segue o arroba lá, @tv.sãocaetano. Começa a seguir a gente lá com conteúdo que a gente posta para vocês. Segundo, vamos lá para o YouTube, TV São Caetano no YouTube. O canal tá bombando, tá muito legal. E lógico, @caldeira_Thiago. E me manda mensagem lá no direct, lá que eu vou fazer o favor de responder todos vocês, tá? E quem também tem um aplicativo ali, Sou TV, beleza? Enfim, dados os recados, agora conosco o nosso convidado aqui, Gildão! Grande Caldeira, obrigado pelo convite, por estar aqui novamente. Já estou me sentindo em casa. Aqui a casa é sua, cara. A semana passada eu recebi muita mensagem no direct, os caras falando, mano, que história que é aquela, velho? Eu falei, por isso que eu falei, eu sou fã desse cara aí e quis trazer ele no programa. Obrigado pelo convite, vocês de casa também por ter recebido a história e o pessoal falando para estar aqui novamente, né? Que legal, porque, Gildo, a semana passada a gente falou antes do Ironman, toda a sua trajetória, o que motivou você a poder entrar no esporte e se autodesafiar e toda essa disciplina, tá? Cara, agora eu quero saber dessa loucura que foi o Ironman, sabe? Como que foi você estar dentro do Ironman, como que foi você buscar o grupo, né, para poder participar do Ironman e quem que fez essa proposta maluca do Ironman? São muitas perguntas, vamos começar por partes, né? Eu acredito que a primeira grande questão assim, poxa, o Ironman. Cara, quando eu falei em Ironman, vi o filme 100 metros no Netflix, eu falei, pô, um dia eu quero chegar lá. Comecei a caminhar, tudo, correr, primeira corrida, pódio, vida de atleta. E aí você vai buscar orientações. Eu cheguei no Ironman, mas eu cheguei lá porque eu subi no ombro de gigantes. Eu tive uma equipe que me preparou. Você como nutricionista, o meu médico, e a minha equipe, a equipe que eu treinei, e é incrível aqui o que eu falo, é o Navastri. Eles foram campeões do Ironman em 2019. Era a melhor equipe
de triatlo da época. Sim. E aí eu entrei em contato. E todo treinador que eu chegava, eu posso falar dos nutricionistas também. À vontade. Meio que, poxa, você tem esclerose múltipla, você quer fazer um Ironman. E a mentalidade de quem está no topo, de quem tinha classificado o grande número para Kona, o primeiro do Ironman. Eu cheguei para uma treinadora, que é a Thelma, e ela falou assim, eu topo, eu quero te treinar. Então, olha que incrível, geralmente quem está lá em cima, quem está no topo, chega lá e fala, vamos. Alguns nutricionistas não quiseram me acompanhar. Ah, vamos tratar a doença. E quando eu falava que eu queria ir para o esporte, é engraçado, quando eu conheci você, você falou, o que precisar para ir para o Ironman, estamos juntos, eu estou contigo. Então, para você chegar em determinado ponto, você tem que subir no ombro de gigantes, igual eu falei. Eu fiz um baita tempo para mim no Ironman, e muitas coisas dando errado. Só que, no geral, eu fui bem. Mas por quê? Porque a minha equipe foi muito boa. Dentro da minha equipe, eu fui um dos últimos, mas eu estava entre os melhores. Que legal, cara. E, Gildo, o Ironman, como que é? É natação, pedalar e correr. Quantos quilômetros de cada? São 3,8 quilômetros de natação em mar aberto. Você faz um M. E o Ironman desse ano foi debaixo de uma tempestade, você não conseguia ver no mar uma boia para outra. Depois você nada, você pega a bicicleta e você pedala 180 quilômetros. Pra você ter ideia, 180 quilômetros é como se você mantesse 30 quilômetros por hora, são 6 horas pedalando. 6 horas lá, intenso, e depois debaixo de uma tempestade. Pra você ter ideia, no Ironman desse ano, Caldeira, quando a gente pegou a estrada, estava chovendo tanto que os postes eles estavam com as luzes acesas, porque estava escuro. Isso 9 da manhã. Sim. E quando você entrega os 180 quilômetros, você só vai correr mais uma maratonazinha, mais 42 quilômetros depois de tudo isso. Se você conseguir completar isso dentro de 17 horas, parabéns, você fez um Ironman. Ou seja, é um filme totalmente diferente daquilo que vocês imaginavam. Porque eu também imaginava um dia bonito, aquela praia linda, sabe, aquele sol, e vocês pegaram totalmente diferente. Foi chuva, frio, no caso, e muitos imprevistos nesse meio do caminho de vocês, né? Nossa, eu digo, muitos obstáculos, que foi a prova debaixo de uma tempestade. Mas eu falo, quando o treino é duro, quando você está lá no dia, acaba ficando fácil. Por muitos dias eu treinei debaixo de tempestade. Boa. Na Estrada Velha. Eu lembro de um treino que o pessoal não queria fazer, que estava muito frio e estava chovendo 6 da manhã. E o Navas falou, que é o meu treinador, falou assim, lá na prova, se estiver chovendo, vocês não vão largar? E foi exatamente o que aconteceu no dia. Sim. Tava um baita tempestade, tava um baita frio, que o tempo virou, mas mesmo assim não tinha como, você tinha que estar lá, você tinha que largar. Então, eu falo, durante 4 anos eu fui preparado para esse dia. E as adversidades realmente me formaram, sabe? Para chegar lá com a mente boa, para falar, poxa, hoje é o meu dia, é a minha prova. Por isso que eu falo que o campeão não se surpreende, né? E tem uma história muito legal do Michael Phelps, que acho que foi nas Olimpíadas de 2006, se eu não me engano. Ele pulou para nadar, 2006 ou 2008, não me recordo. E o primeiro mergulho que ele deu, entrou água no óculos dele. E ele foi nadando, e quando ele chegou, ele olhou, recorde mundial. E ele começou a comemorar. E falou, Michael Phelps, como você conseguiu bater o recorde mundial com óculos? Ele falou, o meu treinador fazia eu jogar água dentro do meu óculos e nadar desse jeito. Ele já previa algo lá na frente que poderia acontecer. Então, o campeão não se surpreende, né, Judão? É engraçado você falar do Michael Phelps. Eu li várias biografias inspiradoras. A do Michael Phelps é uma delas. Ele diagnosticado com TDAH, tudo. Como é que um cara que, contra todas as possibilidades, ele ganha mais medalhas em uma Olimpíada que em diversos países? Ele sozinho é maior que vários países do mundo. Então, foi inspirado em histórias como a dele que me construíram. Sabe, hoje é uma coisa que eu falo, Caldeira, para você que tem um diagnóstico, que a grande maioria que me procura, porque está num diagnóstico de uma doença, leia mais histórias e biografias inspiradoras do que as bulas dos remédios. Tenha consigo, se agarre, sabe?
poxa, eu tenho 0,01% de esperança. Se agarre nessa esperança. Por isso que é a importância de estar cercado de profissionais da saúde que acreditam em você. Sim. De pessoas que, poxa, vamos lá, igual você falou, você me lembra, Gildo, 100%. No que precisar, eu vou dar 120%. Sim. Porque se você não tiver cercado de pessoas que acreditam em você, cara, inevitavelmente, a sua confiança, ela baixa. E se eu pudesse dar uma dica, é proteja a sua confiança, sabe? Boa, é isso aí. Proteja a sua confiança. Muito bom. Gildo, e qual foi a etapa mais difícil do Ironman que você se deparou quando você estava lá no meio da corrida, da natação e do ciclismo? Caldeiro, o Ironman é uma prova muito longa e muitas coisas acontecem. Eu conversei com a Pamela Oliveira, que foi a campeã feminina do Ironman esse ano, um dia antes da prova, e ela falou, se prepara, é uma prova longa demais. Uhum. E a Pamela Oliveira é medalhista olímpica. E aí, durante a prova, eu passei por diversas dificuldades e eu treinei 4 anos para aquilo. Eu sabia quanto de carboidrato ia consumir em cada momento. Saí da água debaixo de uma tempestade, peguei a bicicleta debaixo de uma tempestade. Foi difícil, mas digo que o momento mais difícil da prova foi no quilômetro 37 da corrida, 37 para 38. Mesmo fazendo tudo certo, mesmo tudo planejado, faltou açúcar. Porque eu tinha esquecido um gel carboidrato. Naquela euforia da prova, eu não tomei um dos gels carboidratos. E aí eu peguei uma hipoglicemia, eu comecei a ficar tonto. E aí eu falei, poxa, eu vou desmaiar. E se eu desmaiasse, eu era tirado da prova. Sim. Aí eu parei, foi o momento que eu parei. E aí tinha um posto de hidratação a uns 800 metros. E para quem não sabe, o posto de hidratação de um Ironman é diferente de uma corrida. Parece uma festa de aniversário. Tem bolo, sopa, tem tudo, sabe? Tem refrigerante, Gatorade, Red Bull. E 11 anos que eu não tomava refrigerante. Mas eu olhei e falei, poxa, o que vai me dar um açúcar rápido agora que eu estou precisando? Tomei 2 copos de coca. Eu falo que eu quebrei o jejum de refrigerante. 11 anos eu quebrei no Ironman, sabe? E é mentira quem fala que, eu não sei a sua posição, Caldeira, que, não, fica ruim. Tem gente que fala, não, agora eu não consigo ver um copo de refrigerante. 11 anos depois, continua uma delícia. Gostoso. Inclusive mais até, às vezes. E por que eu estou te contando isso? Porque esse foi o momento mais difícil para mim, de tomar uma decisão. Poxa, eu quebro 11 anos de jejum. Eu quebrei, porque pesando 11 anos de jejum, eu terminar a prova. Sim. E situações extremas, elas exigem medidas extremas. Exatamente. E naquele dia eu recomecei a contagem. Hoje eu vou estar há 4 meses, 5 meses sem tomar refrigerante. Mas assim é na sua vida hoje, você tem que pesar. Poxa, eu quero muito determinada coisa, mas talvez eu tenha que sacrificar algo. Eu sacrifiquei um jejum de 11 anos. Então, esse foi o momento mais difícil para mim. Eu precisava colocar um açúcar para dentro, eu não tinha um gel carboidrato ali, foi um refrigerante. Legal. E, cara, agora me fala, como é que foi a cereja do bolo, aquele momento que você passou debaixo daquela bandeira lá e completou? Qual foi o primeiro pensamento que veio na sua cabeça? Qual foi o primeiro pensamento que veio na minha cabeça? Um dos momentos mais marcantes da minha vida, assim, Caldeira, foi o momento que eu consegui o primeiro lugar numa prova de 10 km na minha corrida. Foi a primeira vez que eu subi no pódio. Foi a primeira vez que eu estava no topo. Já tinha corrido diversas corridas. E nessa corrida, eu corri e eu pedi a Deus muitas oportunidades, sabe? E nesse momento que eu subi ao pódio, eu falei, poxa, Deus, foi uma frase que veio no meu coração, foi uma oração, eu falei, poxa, enquanto Deus me permitir, eu serei imparável. E eu coloquei naquele dia que eu subi no pódio todos os desejos do meu coração. E lá já tinha um Ironman. No dia que eu já tinha ganhado um pódio, eu sabia que lá na frente eu queria fazer um Ironman. Sim. E eu falei, Deus, eu coloquei todos... Foi uma oração que eu fiz ali. E quem não sabe, o funil de chegada do Ironman é como se fosse tem aquela cerimônia toda. Eu entrei, eu pedi minha noiva em casamento, era um dia único, teve câmeras da TV, eu gravei matéria para a rede nacional, mas o momento mais marcante daquele funil
foi o momento que eu estava sozinho. E eu pude ajoelhar novamente. E naquele dia eu lembrei do meu primeiro pódio. E eu falei, poxa Deus, obrigado, cara. Tipo assim, fechou um ciclo. Sim. Obrigado pela oportunidade. Que legal. Obrigado. Tipo, enquanto Deus me permitiu, eu estava aqui. Obrigado pelo Senhor me permitir estar aqui. Então esse momento foi eu digo, passar o pórtico, pedir minha noiva em casamento, gravar foi muito bom. Receber a medalha do Ironman da mão do Galvão, mas aquele momento que eu pude agradecer a oportunidade foi eu digo que foi o momento mais marcante, que eu arrepio até hoje. Legal, até eu que estou arrepiado com essa história. Galera, não tinha como não trazer esse cara que é incrível, a trajetória dele. Escutou muitos nãos por aí, né? Que acho que o que a gente mais escuta na nossa vida são nãos, né? Mas foi insistente, deu continuidade e hoje você deixou um legado, porque se hoje eu tenho o maior prazer de falar, cara, eu tenho um amigo meu que é portador de esclerose e completou a Ironman, é por causa da sua insistência e de nunca ter desistido. Então, Judão, obrigado mais uma vez por participar do programa aqui. Eu tenho certeza que a galera lá do outro lado tá pirando, cara. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de contar um pouco dessa história aqui, de inspirar talvez uma vida que está aqui atrás dessa tela, porque esse foi o motivo de toda a jornada que nós traçamos juntos. Então, obrigado pelo convite, Caldeira. No que precisar também, né? Conte comigo sempre. Com certeza eu vou querer você mais vezes aqui e a galera aí de casa também. Obrigado, meu irmão. Valeu demais, Caldeira. Galera, esse foi mais um Momento Nutri Saúde com Thiago Caldeira. É isso.